Graças e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus, estamos mais uma vez aqui, reunidos através da rede, da internet, para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus, para ter um momento de estudo da palavra, uma meditação no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme nós temos feito toda semana, você que vai entrando, vai dando um tchauzinho, e aí a gente vai identificando aqui. Eu estou vendo aí o Samuel com a família da irmã Sandra. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. E assim, conforme a igreja for se reunindo, nós vamos dar início ao nosso culto de oração e de estudo da palavra dessa quarta-feira, 15 de abril. Enquanto os irmãos vão se achegando, vamos combinar uma coisa aqui, vamos fazer a leitura do Salmo número 15 junto. Hoje é dia 15, estamos na campanha, leitura de um salmo por dia. Na realidade, irmãos, eu desafio vocês a ir além. Leiam de manhã, sim, um salmo por dia, uma bênção. Mas dá para ir mais. Dá para a gente ler mais da palavra de Deus. Ainda mais nesse tempo agora de quarentena, de isolamento social. Então, louvado seja Deus. As coisas aqui em casa, como é feito ao vivo, né? Tudo que está acontecendo aqui, vocês estão vendo aí. Essa semana nós tivemos uma surpresa aqui em Monte Aprazível, né, de uma notícia de que uma onça parda pulou aqui numa casa, perto da Santa Casa aqui, e aí foi capturada. Graças a Deus não machucou ninguém, nem o animal também foi ferido. E aí agora vocês estão vendo aqui do meu lado, como eu falei, aqui é tudo ao vivo, então eu tenho minha onça parda aqui, mas essa aqui é do bem, para cuidar, né? É o Simba, o nosso gato, mas olha que enorme que ele é, tá? Então não estranhe não, é o meu gato que está aqui, é o Simba, e a Bíblia diz que toda criatura louve ao Senhor, né? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E é interessante que nesse momento aqui em casa, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, principalmente aos domingos, a irmã Luciane está entrando, principalmente aos domingos, né? O grupo de louvor, a família aqui, e os animaizinhos que tem aqui em casa, eles vêm tudo para perto, né? A Valentina, a Sofia e o Simba. E hoje o Simba está aqui marcando presença do meu lado aqui, tá bom? Então, vem Rosa aqui pertinho, vamos iniciar o nosso culto. A paz para todos, em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia lá no Salmo de número 15. Vamos começar com a leitura do Salmo 15.
Vera de Camilo está online. Amém. Deus abençoe a todos aí que estão nos ouvindo, chegando, os irmãos da igreja, mais os irmãos espalhados nesse Brasil afora. Vamos iniciar o nosso culto. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez, ó Pai, reunidos como igreja, ó Pai, cada um na sua casa. É até estranho falar assim, mas nós entendemos, Pai, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós cremos, ó Deus, que num só espírito agora reunidos, com o desejo de te louvar, de bendizer o teu nome, Senhor, de falar das grandezas do teu evangelho, de falar, Pai, das grandezas da tua palavra, é que nós estamos reunidos. Abençoa, Pai, cada lar, abençoa cada irmão, ó Deus, que está nesse momento, cultuando ao Senhor. Sei que hoje é quarta-feira, Pai, um dia comum de tantas igrejas se reunirem, ó Pai, e com essa situação agora no nosso país, no mundo, aliás, ó Deus, estão numa live, os seus pastores, as ovelhas, todas reunidas, se alimentando através do alcance da internet. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada lar, abençoe cada família, ó Pai, que está reunida diante do nome de Cristo, ó Pai, porque a tua palavra nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria presente, e nós cremos que o Senhor é um Deus onipresente, que ocupa, pode estar em qualquer lugar e em todos os lugares, ó Pai, ao mesmo tempo. Por isso nós cremos no teu poder, cremos na tua misericórdia, cremos no teu amor, cremos na sua justiça, ó Pai. Por isso nós colocamos cada família agora nas tuas mãos, certo de que o Senhor vai nos sustentar por mais um dia. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Deus abençoe a cada um. E vamos lá então? Salmo de número 15. Hoje, dia 15, Salmo 15. Eu vou ler o versículo ímpar e a Rosa vai ler o versículo par. Pode ser? Pode. Então tá bom. O Salmo diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. o que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém. Louvado seja Deus. Olha que palavra maravilhosa. Aquele que procede de acordo com a lei, com os mandamentos do Senhor. E lá no Evangelho de João, na primeira carta de João, o apóstolo vai dizer assim, ó, os mandamentos do Senhor não são pesados. Por que não são pesados? Porque é o Senhor Jesus que nos ajuda a carregar dia após dia. É o Senhor Jesus que nos ajuda a cumprir tudo aquilo que agrada ao Pai. Então temos a certeza de que o Senhor guardará cada um de nós. Tá bom? Então louvado seja Deus. Vou partir agora para os recados aqui de quarta-feira, também tem recados. Recado é, amanhã às 20 horas, nossas células vão estar reunidas. Eu aqui da minha casa, dirigindo cada célula. E aí você aí na sua casa é um colaborador do pastor, é um copastor. Aí você vai estar ajudando, vai estar dirigindo o seu grupo aí, a sua família. Então não fiquem de fora. Amanhã, às 20 horas, nossa célula. Aí é aquele momento descontraído,
Os irmãos têm gostado muito do quiz bíblico, né? Daquela gincana que a gente tem feito de perguntas, e aí a gente movimenta os lares. Aqui na minha casa um movimento muito gostoso também, tá? Então amanhã nós vamos estar continuando com a nossa célula, tá bom? Então entrem, curtam, chamem a família, reúnam a família, tá bom? E é interessante que nas outras 2 quintas-feiras nós fizemos, e aí houve uma disputa, aquela que eu vou ganhar. O Senhor Jesus tem ganhado com tudo isso, né? Porque o pastor também, no dia que a gente foi entregar os bombons, eu dei para todo mundo, né? Foi um bombonzinho para cada um. Mas o interessante, irmãos, é que quebre um pouco daquilo que tem acontecido na nossa geração. O que acontece na nossa geração? O pai sentado no sofá, vendo o jornal, depois do jornal ele ainda vai ver as notícias no WhatsApp, no Facebook, por aí vai. A mãe lá no outro cômodo, fazendo a mesma coisa. O filho, cada um em seu quarto, totalmente conectado na internet, mas desconectado no lar. E aí então, eu queria fazer um desafio. Já começa assim hoje. Mas que esse desafio de amanhã seja da seguinte forma. Não vai cada um para o seu computador para responder mais rápido. Vai todo mundo para a sala, ficar junto. É um momento de cultuar, irmãos. Culto é junto. Olha o que estamos sentindo. Você não sabe como está o coração desse pastor não poder reunir a igreja. Não é só desse não, é de todos, com certeza. Aqueles que se propõem a pastorear o rebanho, é porque ele ama a gente. Ele ama pessoas, ama estar com pessoas, de cuidar de pessoas e também de ser cuidado. Então, é um momento difícil, não vamos deixar que isso também caminhe para o nosso lar. Nosso lar já estava caminhando assim, a maioria dos lares, cada um no seu canto, cada um conectado naquilo que interessa. Mas agora, vamos se reunir como família, aquele momento junto ali. Senta o pai, a mãe, o filho, se tiver 1, 2, 3, os cachorros, o gato, faz igual a gente faz aqui em casa. Fica todo mundo junto, tá bom? Para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então amanhã, nossa quiz bíblico, às 20 horas, o culto, nós vamos orar, nós vamos meditar na palavra do Senhor e vamos também aprender de uma forma diferente. Amém. Vamos aprender de uma forma que traz sorriso ao nosso coração, gargalhada, alegria. O povo de Deus é alegre. O povo de Deus não se abala, apesar da circunstância. Amém? Então amanhã, eu vou dar a dica. Amanhã nós vamos estar fazendo perguntas no livro de Gênesis. Aquele dia eu queria fazer Atos e Gênesis, mas ficou só no Atos, porque quando a gente viu já era 9 e pouco. Então amanhã, às 20 horas, nós vamos começar, tá bom? E aí, irmãos, amanhã nós vamos fazer um esforço. Nossa, que esforço, Rosa. Nós vamos estender um pouquinho mais, tá bom? O pessoal está pedindo, estão pedindo, né? Semana passada. E aí, conforme a gente tem visto que o pessoal tem acompanhado e ficado aí, nós vamos ficar um tempo mais juntos, tá bom? Então amanhã, prepare-se para responder perguntas no livro de Gênesis. Amém? Todo mundo aí, dá um like aí, um coraçãozinho. Rosa, tem algum recado para sua classe? Algum comentário de hoje? Meu recado vai para a classe mais linda. Hoje eu fiz a entrega dos bis, das caixas de bis para eles. A semana passada, para você que não sabe, eles tiveram um desafio durante 7 dias. Isso ia de recitar versículos, juntar a família toda e cantar um trecho de uma música, falar um devocional, alguma coisa assim. E, para honra e glória de Deus, todos eles fizeram todos os desafios durante os 7 dias. A Rita, então, Rita lá de Campinas. Quem vindo aqui?
Então, assim, hoje eu Irmã entreguei Alice, paz. com muito gosto. Lilian, pra paz, eles, Dirce. porque todos eles Leôncio, fizeram amigo, Deus abençoe sua vida, Leôncio. o Pode ir desafio. falando. Pode Tá falar bom. que eu vou dando os... E aí As hoje, boas-vindas junto aqui. com a caixa de bis, eu entreguei o segundo desafio. Então hoje não são 7 dias, 7 desafios, são 9. E a partir de segunda-feira eles estarão fazendo. Infelizmente a nossa aula também está sendo gravada, já tem sido colocada na nossa página do... Não é página, é canal do YouTube. Então, é isso aí. Agora, o recado é: ajunta a sua família, avisa os conhecidos para amanhã poder participar novamente. A semana passada foi uma bênção, várias pessoas participaram do nosso quiz, da nossa meditação, que foi inclusive em Salmos. Nós estamos fazendo a leitura todos os dias, um salmo por dia, e tem sido uma bênção. Uma curiosidade, ontem mesmo nós pudemos descobrir que o Salmo 14 é igualzinho ao Salmo 53, né, pastor? Então, muitas curiosidades nós estamos aprendendo, inclusive, e sentindo cada vez mais o desejo de louvar e engrandecer esse Deus que é maravilhoso. Queria mandar um abraço para a Vera, lá de Campinas, a Rita, minha irmã, e a outra Rita que ela mora lá no prédio também da Vera. Todas elas estão online. Marleninha, Severo, irmã Alice, seu Luiz, Marialda, Deus abençoe a todos. família da irmã Sandra, do irmão João, a Dirce, o Leandro, a Lilian, o Alexandre e a Bianca, da classe mais linda, irmão Adalto, irmão Ronaldo. Devagar eu vou vendo aqui o nome das pessoas. Eu queria só que vocês entendessem uma coisa. Eu fico mexendo no celular o tempo todo, mas não é que eu tô zapeando nem mexendo no Face, tá? Na realidade eu estou no Face. Mostra pra eles assim que você tá interagindo com o canal. Mas eu estou interagindo com o canal, tá bom, gente? Eu estou aqui, recebo da mesma forma que vocês, um pouquinho atrasada. Então, mas tudo para honra e glória do Senhor. Eles não sabem que é atrasado. Só Não? contou. Aí assim, atrasado é que tem o nome disso é delay. Então quando a gente fala aqui, depois de 1 minuto, 30 segundos que vocês vão ouvir aí. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Só mais uma coisinha? Pode falar. O pessoal já está encaminhando pedidos de oração Isso. aqui para mim, tá? Então continuem mandando, que nós vamos estar orando, tá bom? A Vera já pediu pra gente estar orando pelo neto dela, o Felipe, depois nós vamos estar orando, tá bom, Vera? Fique em paz. Quer anotando aqui? Não, eu tenho tudo aqui, pode ficar tranquilo. Então tá bom. Podem mandando, tá bom, pessoal? Agora vamos meditar na palavra do Senhor. Abre a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Família do Fábio também está online. Deus abençoe. Só me responde uma coisa. É esse aqui, mais esse aqui? Está em outro lugar? É. Ah, bom, porque eu estava vendo aqui. Lurdinha, filha, Alguma- Deus te abençoe. Deus abençoe, filha. Beijo, Você deu um Vinícius, susto em mim, também. viu? Mandei recado para ela 5 horas, ela não me respondeu. Aí depois 11 horas da noite, falei, será que aconteceu alguma coisa? Ela tá ocupada, tá Tava trabalhando gravando, bastante. trabalhando bastante. Isso aí, filha. Trabalho enobrece o homem. No seu caso, a mulher. Tá bom? Deus abençoe. Irmãos, Mateus. como eu falava, então eu vi que algumas famílias aqui da nossa igreja não estavam presentes aí, mas está presente aqui. É que a gente está em 2 canais. Tá bom? Mas vamos lá. Mateus, capítulo 11. A partir do verso 20. Que diz assim: Então, Jesus começou a denunciar o que havia sido realizado. Peraí, irmãos, perdoe. Então Jesus começou a denunciar as cidades
em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres em que você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que o dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Ai, 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 pastor! Que texto pesado! Irmãos, eu tenho dito dia após dia que tudo aquilo que a Bíblia diz que é pesado não é para os servos de Deus. Não é para os crentes no Senhor Jesus Cristo. Não é para aqueles que confiam e colocam sua vida e sua esperança na vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então aqui, principalmente aqui no verso 20, eu vou ler numa outra versão agora para que você está em casa talvez entenda na versão que você está vendo aí. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Aí ele vai dizer, ai de ti, Corazim, Betsaida, se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido feitos nas cidades que foram destruídas no Antigo Testamento, né, no tempo anterior, elas resistiriam até hoje. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, irmãos, que ele veio para pregar, veio para viver o novo de Deus, veio para fazer milagres e mostrar que ele era o Filho de Deus. Se bem que nos nossos dias nós estamos vendo muitos milagres forjados. Temos visto aí encenações de milagres. Temos visto tantas coisas, mas isso a Bíblia diz que no fim seria assim. Que muitos expulsariam demônios, fariam milagres, fariam isso e aquilo, dizendo que estavam fazendo em nome de Jesus, mas Jesus vai dizer, olha, a parte de mim que eu não vos conheço. Então nós estamos vivendo um tempo, mas eu estou dizendo aqui dos milagres realizados por Jesus. Jesus realiza milagre hoje? Realiza. Jesus tem o mesmo poder hoje do que ele tinha quando estava sobre a terra? Muito mais. Entendeu? Porque ele vai dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então Jesus, quando esteve aqui, sendo ele homem, sendo ele Deus, ele estava limitado em algumas situações, porque a Bíblia diz que ele se despojou de tudo, deixou tudo e veio viver na natureza humana. Então, hoje, o Senhor Jesus ele pode fazer muito mais, tanto que ele vai dizer lá no final do Evangelho de Marcos, tanto outros, aqueles que crerem em mim, maiores coisas farão. Que maiores coisas farão? Tem uns que entendem isso e querem imitar os apóstolos, querem fazer tanta coisa, aí fica aquela coisa ruim, forjando milagre. Outro dia eu até comentei na igreja, eu vi assim, aqui aconteceu em São Paulo, aí um apóstolo fez uma cena ridícula dentro de um templo lá, colocou um caixão e uma pessoa lá dentro, e depois assoprou no rosto daquela pessoa, a pessoa ressuscitou, enfim. Irmãos, coisas que... Não estou aqui para falar mal dos outros, não, mas eu estou aqui para pregar o Evangelho da Verdade. E o Evangelho da Verdade, ele não dá margem para que a gente fique fazendo essas coisas aí nesse tempo, não. Jesus já fez o que tinha que ter feito. Eu preguei no domingo e falei que a última palavra que Jesus disse, né, a penúltima, né, aliás, penúltima fala, né, dizendo assim, está tudo consumado. Então é nele, esperarmos nele. Mas ele vai dizer aqui então, voltando para o texto, repreendendo aquelas cidades.
Porque eles estavam vendo o milagre de Deus, estavam vendo o agir de Deus, mas continuavam nas mesmas práticas, continuavam fazendo as mesmas coisas e não se voltavam para Deus. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo agora onde nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos estar com um coração muito mais sensível, com um espírito muito mais sensível às coisas de Deus. E entender que o Evangelho veio para trazer mudanças. O Evangelho veio, o Senhor Jesus Cristo veio para pôr um antes e um depois, para marcar um tempo onde não teriam uma segunda chance, não teriam mais como viver de qualquer jeito. E isso é para a igreja. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós devemos estar dia após dia olhando para Cristo e entendendo que tudo aquilo que Ele fez foi para testemunho do poder de Deus e para a mudança de nossas vidas. Segue comigo aqui. Então nós precisamos entender que há 3 verdades no Evangelho. Então Jesus aqui agora ele começa a falar para aquelas cidades: ai de ti, ai de você. E isso hoje, usando esse texto, é para nós. O Evangelho traz grandes mudanças. O Evangelho, primeiro, ele produz uma revolução no seio das famílias. Ele produz uma revolução. Então eu queria que você entendesse, assim como houve naquelas cidades uma revolução, não da forma que a gente vê hoje, mas o que é essa revolução? O povo que estavam vivendo sem Deus, o povo que estava nem aí com Deus, começou a olhar para Jesus e muitos se arrependeram e vieram para eles, e isso traz consequências. E aí eu vou mostrar para você agora as consequências que isso traz. Não é? Rosa, lê para mim aí no capítulo 10. Verso 34 ao 37. Mateus 10. Isso. Desculpa. Pode falar, era isso que eu ia falar. Fala o endereço de novo. Mateus 10, a partir do 34 até o 37. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Texto, novamente, um texto um pouquinho complicado. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz vos dou. Né? Nós falamos outro dia sobre isso. Mas aqui ele está dizendo que ele não veio trazer paz à terra. Então aqui, para você entender, como a gente leu naquela situação, naquelas cidades, ele veio trazer o Evangelho. Ele veio trazer esperança para os homens, mas os homens rejeitaram. Imagina, nós aqui na cidade de Monte Aprazível, temos aqui um pouco mais do que 24 mil habitantes, tudo que acontece vira notícia, a gente fica sabendo. Brinquei agora com a situação aí da onça que foi presa, capturada aqui no centro da cidade. Mas imagina a nossa cidade, saindo aqui um enterro, e aquele povo seguindo o enterro, aquela multidão, e de repente o Senhor Jesus encontra aquela viúva e se compadece daquela mãe que está indo enterrar o filho. Ela era viúva, a única coisa que ela tinha era o filho.
E de repente o Senhor Jesus faz um milagre, traz de volta o morto, dando a ele vida. E foi isso que aconteceu em uma dessas cidades aí, dessas regiões. E Jesus, mesmo assim, não deram crédito a ele. Mesmo assim, quando ele morreu, zombaram dele. Mesmo assim, quando ele ressuscitou, não creram na ressurreição dele, não creram nele. Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Que ele veio trazendo paz. A paz que ele dá. Mas não é paz à terra, a toda a terra, porque não são todos que vão crer. Mas aqueles que creem, traz para suas vidas algumas complicações terrenas. A Rosa, quando nós estávamos lendo aqui, eu falei assim, mais um texto difícil. Ela é pesado. Eu falei, é. Jesus usou muitas vezes palavras pesadas para nos dar esperança e colocar certezas eternas no nosso coração. Eu tenho visto no Facebook, eu recebo algumas notícias da revista Portas Abertas, de como tem aumentado a perseguição aos cristãos. E nós temos falado isso e visto o ano passado, igreja sendo destruída em outros países, cristãos sendo mortos, e muitas vezes, irmãos, são os membros de sua própria família que entregam eles a autoridades. Muitas vezes são os entes queridos, aquelas pessoas mais próximas, que são entregues. Na China, para você ter uma ideia, muitas vezes, na Coreia do Norte, os professores induzem os alunos de 7, 8, 6 anos a contar se há algum movimento religioso em casa, se há algum livro sagrado. E essas crianças, muitas vezes sem noção do que está acontecendo, falam que tem. E no outro dia está a polícia à porta para prender e executar. Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo. No nosso meio, muitas vezes, a nossa perseguição é diferente. Às vezes, um membro da família se converte, muda de vida, mas os demais não aceitam. Perseguem, ignoram. Os amigos abandonam, é assim. Desculpa, talvez alguns irmãos não vão gostar, mas eu como um pastor, um profeta de Deus, eu tenho que falar algumas coisas. Eu tenho ficado muito triste com aquilo que no nosso país muitas vezes chamam de cultura, de divertimento, e eu não sou contra, mas eu acho que tudo tem que ter um limite. Esses jovens cantores embriagados, fazendo apologia à bebida, para a geração jovem, para a nossa geração. E aí quando um jovem se converte e sai desse mundo, ele perde os amigos, porque ele é caçoado, ele é tido como careta. Então nós sofremos perseguição também, basta querer fazer a coisa certa, basta querer viver o Evangelho de Cristo. E aí Jesus está dizendo que ele veio para colocar uma mudança. Então para o mundo, como eu disse lá no começo, as coisas caminham de mal a pior, apesar de achar que está tudo bem. E para nós que somos crentes no Senhor Jesus, temos que entender que a nossa paz, ela é diferente. Nós almejamos algo mais do que essa própria vida terrena, os prazeres e divertimentos da vida terrena. Não que nós não podemos ter, pelo contrário, nós podemos nos divertir, nós podemos nos relacionar com outras pessoas, mas tudo dentro de um limite. Mas o que eu tenho visto no nosso tempo é a sociedade cada dia mais longe de Deus, cada dia mais longe das coisas sagradas e vivendo uma vida que tem trazido destruição. Rosa, lê para mim.
no mesmo capítulo 10, do verso 11, do verso 9 ao 11. Mateus 10, a partir do 9. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Agora vai lá no verso 22, no capítulo 22, verso 23 ao 37. Mateus 22, Do 23 ao 37. Aqui está intitulado como a realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quando a ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Tá bom. Você quer ler mais? Eu só li até o 33. Tá bom, Você então pediu para ler até o 37. Tudo bem, então para aí. Mas aqui já deu para a gente entender. O que Jesus está dizendo lá na primeira fala da Rosa, na primeira leitura? De que os discípulos deviam ir ao lugar que recebessem ele e ficar ali pelo tempo necessário. Mas os lugares que não recebessem não eram para ficar. E Jesus, quando vai dizer lá para ele, fala assim: olha, vão de casa em casa, não é? Paz seja sobre essa casa. E se eles não te receberem em paz, virem as costas e vão embora, porque a paz volta sobre vocês. Não levem prata nem ouro. Então Jesus está dizendo para eles: olha, vocês têm uma missão. Não percam tempo. Não fiquem embaraçados com as coisas desse mundo. Então Jesus está dizendo que há uma recompensa para o crente que segue a sua vida, a sua missão. A recompensa para aqueles que muitas vezes falam não. Aliás, temos sempre que falar não para tudo aquilo que nos prejudica. Eu não fico assistindo não, irmãos, mas assim a notícia chega. As coisas caminham. E às vezes a gente vê. Aqui na minha casa eu escuto os carros passando. E parece que eu estou chato hoje, mas não é isso. Eu estou mostrando para você uma realidade do que é as músicas que se cantam. Somente a apologia, a bebida, a traição, as coisas que Deus abomina. E tudo é lindo, maravilhoso.
mas vale a pena renegar tudo isso, rejeitar tudo isso e entender que Deus tem algo bom. Pelo contrário, eu não sou contra a cultura, não. Não sou contra a música. Eu acho que nós devemos ouvir, sim, aquilo que alimenta. Muitas vezes a mente, a alma, tem tanta coisa boa para escutar, tem tanta coisa boa para ver, não é? Mas nesses dias nós estamos sendo somos metralhados por tudo isso. E devemos ter cuidado com aquilo que alimenta o nosso coração, aquilo que alimenta a nossa alma e aquilo que principalmente que alimenta a nossa mente, né? Porque a palavra do Senhor, ela é perfeita, justa e fiel. Vamos continuar aqui. Então há uma recompensa. E o Senhor Jesus vai dizer lá que eles estavam preocupados. Olha, essa aqui a lei dizia que tinha que... Ela ficou viúva, então outro irmão teria que assumir ali o papel. Era o que a lei dizia, o papel de esposo. E aí eles ficam preocupados com aquela situação terrena, porque havia que acontecer isso, aquilo, outro. E aí eles pensam que aquilo ia refletir lá no céu. E Jesus vai dizer, não. Lá no céu é totalmente diferente. É uma realidade da ressurreição. Nós tivemos a Páscoa no domingo passado, comemorando a ressurreição do nosso Senhor. E essa é a realidade. É ali que ele mostra naquele texto, dizendo, olha, tudo isso do mundo vai passar. Mas Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então aqueles que morrerem sem Cristo não terão a presença do Deus de vivo. Não terão a presença de Deus nas suas vidas. Mas aqueles que morrerem em Cristo terão a presença eterna junto com Deus. É isso que a Bíblia diz. Agora vamos caminhar aqui já para o final, mas vai para mim lá agora. Volta lá no 10, Mateus 10. Mateus 10, 32 e 33. Mateus 10, a partir do 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei, diante do meu Pai que está nos céus. 40 e 42. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Continua. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Tá vendo? Aqui não tem nada a ver com obras, mas tem a ver com aqueles que nos recebem. E aqueles que recebem os filhos de Deus na condição de aprender, de ouvir da boca dos filhos de Deus uma mensagem profética, uma mensagem de Deus, recebe a recompensa. E qual recompensa é essa, meus irmãos? A recompensa de reconhecer o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. A recompensa de saber que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou e venceu a morte. Então esse contraste que nós vemos aqui nessa noite, com esses textos até um pouco difícil, mas eu dei esse texto e agora vocês podem meditar numa situação melhor aí em casa, mas tendo isso em mente, que Jesus está mostrando aqui que há dois caminhos
que leva à salvação e o que leva à perdição. Rejeitar as coisas mundanas. Sofrer as consequências do Evangelho. E às vezes sofremos sim, irmãos. E muitas vezes, dentro do nosso próprio lar, na nossa própria casa, eu digo, quando a família toda não segue o Evangelho, às vezes se torna difícil. Porque somos muitas vezes rejeitados. É lógico que tem, às vezes também nós somos chatos e não queremos isso, não queremos aquilo, porque quando viemos para o Evangelho, nós achamos que nós vamos virar santo de um dia para o outro e que nada pode. Não é bem assim. Mas temos que ter limite, saber o que podemos e o que não podemos. E a Bíblia nos diz, nessa porção do Evangelho, é que há recompensa por tudo isso. A certeza de ressurreição. Então nós temos que crer que o Senhor não tem plano B. O Senhor somente plano A. E aí Ele está executando. E mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, Ele está no controle. Toda quarta-feira eu digo isso. Enquanto nós estivermos aqui em casa, sem poder nos reunirmos como igreja, eu vou fazer questão de dizer isso. O Senhor está no controle. O Senhor está guardando a minha e a sua família. Para a honra e glória dele mesmo. Amém. Amém? Amém. Então louvado seja Deus. Vamos orar para encerrar esse período de meditação. E aí eu vou dar uma dica para você. Abra a Bíblia aí, Rosa. Um daqueles textos seu, todo grifadinho, bonitinho. Lá onde nós lemos estava. Vou mostrar aqui para os irmãos, ó. Não sei se vai dar para ver. Mas aqui, ó. A Rosa tem umas canetas, que de vez em quando eu pego dela. Umas canetas para grifar o texto, escrever ali do lado. Faça isso nessa noite e vá depois ali ver se tudo que eu tenho falado é isso mesmo. Tire prova. Vá lá nas Escrituras. Porque é isso que o Senhor Jesus nos ensina. A não caminhar como o mundo. A ter uma paz que é diferente de tudo isso. Aqui, ó. Tá vendo? Então isso aqui não é estragar a Bíblia não, viu, meus irmãos? Isso aqui, ó, é marcar, né? Charles Spurgeon dizia que atrás de uma Bíblia que está caindo aos pedaços, tem alguém que não está. Ou seja, usou e se fortaleceu. Não é? Posso Então, dar uma dica? Pode dar uma dica. A dica, eu não ganhei nada com isso não, tá, irmãos? Mas, inclusive, os alunos da classe mais linda já ganharam uma dessa. É uma caneta em gel, marcador de texto. E ela não passa do outro lado. Então, mesmo que você riscar a sua Bíblia, do outro lado não fica marcado. Tá bom? Essa é a minha dica. Muito bom. E é gostoso, irmãos, ver como a palavra do Senhor fala aos nossos corações. Tá? Então, não esqueçam. Há uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor. Amém? Vamos orar, encerrando esse momento? Pai amado, no nome santo de Jesus, nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, ó Pai, clamando que o Senhor continue nos ensinando, continue, Pai, nos mostrando na Tua palavra aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue confirmando em nossos corações, ó Deus, cada dia mais e mais a certeza de nossa salvação e de que um dia nós vamos estar junto com Ele, ó Pai. Deus, obrigado pela Tua palavra, que de Gênesis a Apocalipse ela nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, nos trazendo a verdadeira revelação. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado alimento. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos conservado com saúde.
Muito obrigado, ó Deus, porque quando nos falta saúde, o Senhor nos dá a cura, o Senhor derrama um milagre sobre nossas vidas, o Senhor restaura aquilo que precisa ser restaurado, ó Pai. E agora eu peço, Pai, em nome de Jesus, alcança cada lar com a Tua graça, com o Teu poder, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, um recado aí para os irmãos aqui da igreja, Primeira Igreja Batista em Monte Aprazível. Tá todo mundo aí, Rosa? Alguns estão. Alguns estão, alguns já foram. Se for ver live de cantor, eu vou puxar a orelha depois, quando tiver o culto ao vivo. Sergiane tá aqui. Bom? Deus abençoe, Sergiane, a sua vida. Deus abençoe, Sérgio. Irmãos, a questão é o seguinte. Eu havia falado na semana passada, não sei nem se eu posso falar aqui ao vivo pela internet, mas não tem problema não. Vamos falar que depois, qualquer coisa, o advogado da família, né, a diretoria da igreja vai socorrer o pastor. Mas assim, nós estávamos na expectativa de que o nosso prefeito aqui da cidade, ele iria decretar, né, assinar um documento liberando as igrejas. E aí esse documento, como eu falei, estava junto ao jurídico, mas a questão é o seguinte, algumas igrejas, eu não estou aqui também, irmãos, para poder atrapalhar o trabalho de ninguém, pelo contrário, mas eu vi na nossa cidade que algumas igrejas já estão começando a abrir. Sim, cada um sabe o que faz. Mas a questão é o seguinte, a lei, o governo do estado, né? Há uma briga muito grande aí, nós estamos vendo. Mas a questão é o seguinte, está decretado que não é para ter aglomeração de pessoas. E um culto público aglomera pessoas. Então somente aquilo que é considerado essencial, o mercado, né, o posto de gasolina, o lugar onde vende alimento, que são considerados lugares essenciais. A igreja é essencial? A igreja é essencial. Porque o dia que a igreja não estiver mais nessa terra, meus irmãos, a Bíblia diz que vai ser o caos. Porque o Espírito Santo do Senhor que habita em nossos corações faz com que muita coisa nesse mundo esteja em harmonia. Então a igreja é essencial. Mas nesse momento agora nós temos que entender que há lei para todos. E a igreja não é diferente. Então se a lei determinou que não é para aglomerar pessoas, nos mercados nós estamos indo no mercado e quando chega um número de pessoas lá dentro, eles já estão barrando na porta, quando sai um entra outro, sai um tá agindo assim. E por que a igreja, então, estaria sendo diferente? Prudência. Não é? Então nós temos que ser prudentes, nós temos que ser coerentes com aquilo que o nosso país, o nosso estado está vivendo. Então nós continuamos dando bom testemunho de obediência. Amém. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Então eu sei que alguns membros da nossa igreja já questionaram, vai abrir, porque fulano está abrindo. Irmãos, nós não acompanhamos fulano. Nós não acompanhamos esse ou aquele, nós acompanhamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus determina que nós devemos orar pelas nossas autoridades e estar sujeito às autoridades. Então as autoridades sanitárias, de saúde, governamentais, municipais, então determinaram que a gente deve fazer assim e nós vamos cumprir. Então eu creio que nós devemos ter ciência disso. A igreja está de portas abertas para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam. O pastor tem avisado todo mundo. Eu estou aqui com o meu celular, eu e a Rosa, o celular 24 horas ligado. Qualquer um que nos chamar, que precisar, vai ser atendido. Não é? Então não estamos proibidos. Então é por isso que nós temos que ter coerência. Então não é porque o fulano abriu que eu sou obrigado a abrir. Não é? Aí agora existe a questão seguinte, como eu falei hoje no nosso grupo de conselho de pastores aqui da cidade. Enquanto a lei for para todos, a igreja está dentro. Eu estou dentro, minha igreja está dentro. Nós como Igreja Batista estamos respeitando.
Agora, a partir do momento que abrirem para os outros segmentos e se, porventura, virem fazer com que a igreja permaneça de porta fechada, eu sou o primeiro, se for preciso, a levantar a bandeira e ir contra a lei inventada por homens. Porque quando a lei dos homens ela não está de acordo com a lei de Deus, aí é a lei de Deus que prevalece no meu coração. E se preciso for, né, nós vamos até as últimas consequências para que esse evangelho seja pregado, para que o povo de Deus possa cultuar. Mas enquanto está para todos, então nós vamos ser coerentes, prudentes, mas a partir do momento que se houver uma outra situação, e eu creio que em nome de Jesus isso não vai acontecer, nosso país é um país que, apesar de muitas coisas, nós gozamos de liberdade religiosa, isso está na nossa Constituição, então eu creio que isso não vai acontecer, não é? Mas entenda, irmãos, que eu acho que o mais coerente é seguir aquilo que foi determinado para nós, tá? Então, como denominação, eu estou também toda hora vendo aí os comunicados da Convenção Batista Brasileira, aqui da Convenção Batista do Estado de São Paulo, as determinações, tá bom? Então, a nossa denominação, ela não é melhor do que as outras, não é nada disso, mas há muita gente no meio jurídico, tá? No meio judiciário, que fazem parte, são pastores que entendem e estão nos guiando nessa questão. Porém, é aquilo que eu falei, tá? Então nós vamos ser prudentes. E se amanhã ou depois as coisas mudarem para que outros segmentos abram e não a igreja, aí nós não ficamos quietos, tá? É assim que funciona, é assim que a Bíblia nos diz para fazer, tá bom? Então, não basta seguir cegamente a lei dos homens. Por exemplo, nossos irmãos lá na China, a lei dos homens disse que não pode falar no nome do Senhor Jesus. E esses irmãos continuam falando no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela vida deles. Não é? Lá no Oriente Médio e tantos outros, os irmãos perdem a vida por estar pregando o Evangelho, por estar levando essa palavra de salvação. E se aqui um dia acontecer, nós temos que agir da mesma forma. O Senhor Jesus nos disse num dos textos que lemos, aquele que amar mais sua vida do que a Ele, vai perder. Perde a sua vida. Então nós precisamos amar o Senhor Jesus mais do que a nós mesmos. Amém? Eu creio que é isso. Agora, coloquem os seus pedidos de oração. Vamos orar juntos. Clamar ao Senhor. Mandar um abraço para Dona Elza, lá de Rio Preto. Deus abençoe, minha irmã. O Leôncio já falou. O irmão Claudomiro Miranda, que é lá da PIB Norte, eles fazem parte daquele grupo do pastor Anderson. Deus abençoe, meu irmão. Isso, né? os motoqueiros de Cristo, né? A Vani Oliveira, Deus abençoe sua vida também. Vida. A irmã Alice, o pessoal da igreja está presente. Luciane, Ricardo, Lenice, a Vera lá de Campinas novamente. Severo e família. Deus abençoe Cauã. Hoje você foi lá ver ele. Irmãos, eu fiz algumas visitas e hoje eu passei lá ver o Cauã. O menino é forte, muito forte. Bonito. Louvado seja Deus. Bonito, muito bonito. Mas o Senhor é maravilhoso. Amém. A Vera está pedindo para a gente estar orando pelo neto dela, não sei o que aconteceu. O Felipe? Nós vamos estar orando. A irmã Alice pede oração pela família dela. Amém, minha irmã. Deus abençoe sua família. Nós temos orado também por todas as famílias da nossa igreja. Em nome de Jesus. David, Rian. Ele tá doidinho para vir para cá. Mas a Valentina já está aqui. Vamos orar. Agradecer ao Senhor Jesus, não é? Que tem cuidado de cada um de nós.
Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, entendendo que não há outro Deus além do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Tua palavra nos diz, ó Pai, que é o Senhor que fundou a terra. O Senhor vive eternamente, Senhor. O Senhor é aquele que não foi formado. O Senhor é autoexistente, nós sabemos de tudo isso. Amém. E é por isso que nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança, Deus, no Senhor. Porque, ó Pai, seríamos totalmente ignorantes se depositássemos a nossa fé em qualquer outra coisa que não ser no Senhor, ó Deus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não divide louvores, o Senhor não divide adoração. O Senhor, Pai, quer exclusividade do homem. Amém, Senhor Jesus. E a Tua palavra diz que não há outro Deus além do Senhor. Amém. Tua palavra diz que não há outro Salvador além do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor também nos diz, ó Pai, que não há outro Consolador além do Espírito Santo. É verdade. Por isso, ó Deus triuno, eu te louvo e te agradeço por essas vidas aqui reunidas nessa noite. Por tantas outras, ó Pai, que não puderam, talvez gostariam de estar aqui, ó Deus, mas não estão. O Senhor sabe o motivo, por isso eu peço, Pai, abençoa cada membro da nossa igreja, cada família, cada pessoa que nos ouve, ó Pai. E agora em especial, Pai, alcança o Felipe, ó Deus, o neto da Vera, ó Pai, aquela irmã nossa ali de Campinas, louvado seja Deus pela vida, pelo tempo que passamos juntos ali naquele lugar. Abençoa, cuida e guarda, Senhor, o Senhor que conhece todas as coisas. Entra com providência naquela vida, ó Pai, porque o Senhor sabe o que ele necessita, ó Deus. Te peço também, ó Deus, pela vida do Cauã. Estamos alegres, Senhor, porque cada dia o Senhor tem fortalecido aquele menino. E para a honra e glória do Senhor, ó Pai, hoje esse pastor retornou com o coração muito feliz para casa de saber, ó Deus, que ele tem se recuperado, porque a vitória nós cremos que o Senhor já deu para ele, ó Pai. Obrigado pela vida daquela família, Senhor. Ó Deus, tantos outros que estão aqui agora. O Senhor conhece o coração, ó Deus. Ó Pai, abençoa, Senhor. Alice pede pela sua família. Cuida, ó Deus, de cada um ali, ó Pai, guardando, curando, ó Deus, dando tudo o que ela necessita, ó Pai, que ela pede ali pela família, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de cada irmão da nossa igreja. Tenha misericórdia de cada um, ó Deus. De cada um de nós, ó Deus. E agora nós colocamos, ó Pai, a vida do nosso planeta nas Tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, que nós possamos fazer a diferença, ó Deus, nesse mundo. E que depois que passarmos, ó Deus, por mais essa pandemia, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja, que o Senhor, Pai, possa mostrar para o mundo que nós temos uma mensagem, ó Pai, que nós temos a mensagem de Cristo, ó Deus, e somente Cristo pode salvar todo pecador. Somente Cristo, ó Pai, pode mudar a vida de cada família, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, como lemos nessa noite, na mensagem, ó Pai, nós sofremos perseguição. Nós sofremos, ó Deus, muitas vezes rejeição da nossa própria família por termos uma fé diferenciada, ó Deus. Pai, mas que nós possamos ter também, ó Pai, a coragem naquilo que a Tua palavra fala, Senhor, de que nós teremos uma recompensa. Ó Deus bendito, Deus amado, que nos reservou, Pai, a eternidade. Somos gratos, ó Deus, porque nós não merecemos, mas o Senhor de bom grado resolveu, ó Pai, a salvar aqueles que se achegam a Cristo. Ó Deus, nós somos gratos porque mais uma vez nós podemos estar aqui, ó Pai, louvando e bendizendo o Teu nome. Amém, Senhor. Pai, nós somos gratos porque amanhã nós vamos ter pessoas reunidas aqui também, ó Deus, para que nós possamos meditar na Tua palavra, Amém, orar juntos, Senhor, aprender juntos. Ó Deus, que o Senhor também esteja derramando, ó Pai, a bênção, ó Deus, do cuidado, em cada missionário, ó Pai, que está por esse mundo afora. Ó Deus, nesse momento de crise financeira, ó Pai, de alta das moedas, ó Deus, que o Senhor não deixe que nenhum deles venha passar necessidade, Senhor.
Dê o básico a cada um deles, ó Pai. Nós não estamos pedindo luxo, não. Mas nós estamos pedindo a Deus que o Senhor dê o sustento, ó Pai, a cada um de nós. A cada um dos seus missionários espalhados na face da terra, ó Deus. A cada um dos seus obreiros, ó Pai, que tem pregado a verdade. Que tem lutado, ó Deus, para manter o Evangelho do Senhor Jesus Cristo inalterado, ó Pai. Para ser pregado conforme Ele quer. E conforme nós precisamos e necessitamos, ó Deus. Ó Pai, e aqueles que porventura, ó Deus, têm se desviado da verdade, que o Teu Santo Espírito também nesse momento, ó Pai, possa trazer de volta, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no poder do Senhor, nós cremos que o Teu Evangelho é a única porta de entrada ao céu, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Ó Pai, em nome santo de Jesus, abençoa o Teu povo, cuida de cada família aqui nessa noite, Pai, e derrama o milagre, o sustento, o carinho, o amor na cada um que precisa, Pai. É isso que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus Amém, abençoe a Senhor. todos. Acabou? Então, Deus abençoe e até amanhã para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Às 20 horas, tá bom? Deus abençoe. Motogrupo Improváveis. Motogrupo Improváveis. Um abraço para vocês, um abraço, pastor Anderson. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Deus quiser, tá bom? eles vão estar aqui E com se a Deus gente. quiser, hora que acabar tudo isso aí, nós vamos combinar aquela noite missionária e o pastor Anderson vai vir aí trazer uma mensagem para a nossa igreja. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês.